Sabe aquele seu cliente que adora depilar um bigode? Eu tô falando do barbeiro, cara. Nesse vídeo eu vou te mostrar como criar um design para barbearia no estilo rústico e másculo, usando uma técnica de persuasão chamada Alter Casting. Nesse vídeo a gente vai criar um design para uma barbearia usando um estilo mais rústico e mais bruto. E claro, diferente de tudo que você está habituado a ver por aí. Nessa série eu vou te ajudar a criar vários materiais de várias áreas em vários estilos, conceitos e objetivos diferentes e deixar tudo organizado em playlists para quando você precisar de referência. Eu sou J1711, designer profissional há 15 anos e a minha missão é te transformar em um designer de outra dimensão. Seja muito bem-vindo ao quadrante 28 Alpha. Se quiser se juntar à maior resistência de criativos do mundo, se inscreva, ative as notificações e dá uma olhada nos links aqui na descrição. Abra aí o seu Photoshop, o seu Canva, o seu celular ou qualquer aplicativo que você estiver usando. Crie um novo documento nas dimensões 1080 por 1350, RGB, 16 bits e dá um Create. Já define as suas margens aqui em View, Guides, New Guide Layout, com tamanho de 100 pixels para cada lado. Adiciona um Solid Color no fundo e arrasta para cá todas as imagens que estão disponíveis para download lá no canal Downloads do nosso Discord. O link está aqui na descrição. Agrupa todas elas e renomeia a pasta para imagens. E como vai ficar a estrutura desse design? Esse macaquinho vai ficar desse lado, esse viking vai ficar mais ou menos aqui, dá um Ctrl T para aumentar. Lembrando que eu vou usar uma técnica chamada Alter Casting e vai ficar mais ou menos aqui. Com todas as imagens já com o fundo removido, a gente vai começar a montar a estrutura desse material. Por onde? Começando aqui por essa plaquinha que vai ficar mais ou menos aqui em cima, pode rotacionar um pouquinho. O macaquinho vai ficar aqui embaixo. O viking tem que ficar por cima de tudo porque ele é o foco principal desse material e deve ficar nessa posição. Só o macaquinho que vai ter que ir por cima dele para poder cobrir aquela parte ali. Essa outra madeira aqui, joga ela por cima, ela vai ficar aqui nessa parte de baixo como um complemento dessa placa superior. Seleciona as duas, arrasta para cima. Essas imagens de floresta aqui são imagens para a gente compor um fundo. Pode aumentá-las aqui e a gente vai usar a que ficar mais interessante para esse material. Mais ou menos assim. Ou essa daqui, tem uma lua aparecendo ali bem interessante também. Ou essa daqui, só que essa daqui ela tá mais clara, então talvez essa daqui não. Quanto aos textos desse material, a gente vai usar uma fonte chamada Maurice Roman. Tem disponível no da fonte para você baixar de graça. E o texto vai ser o seguinte: todo mundo tem um estilo. Qual o seu? Sacou a ideia? O estilo de viking ou o estilo de mico? E aqui na parte de baixo a gente vai usar um call to action escrito: vai ficar pagando mico? Agende agora. E embaixo a gente vai colocar o telefone. Duplica esse agende agora e coloca o telefone de contato. Agora é só organizar. Coloca aqui o vai ficar pagando no 55, o mico no 144, o agende agora pode ir para o 89 e o telefone também no 144. Já a gente ajusta todas essas disposições aqui, os tamanhos também. E ainda falta o nosso logo. Arrasta para cá o logo, o seu logo, e posiciona. Pode ser aqui na parte de cima ou, se você quiser, também pode ser aqui na parte de baixo. Ok, essa daqui é a nossa estrutura. Agora é que começa o trabalho de um profissional. Começando aqui por essa plaquinha, vamos deixá-la num posicionamento mais interessante, vai ficar aqui nessa parte de cima. Pode centralizar os dois, Ctrl T, pode aumentar e rotaciona um pouquinho para deixar no mesmo ângulo da placa. Ainda se você quiser, você pode enlarguecer um pouco mais essa placa para poder caber um texto um pouco maior e chamar mais atenção. Não tem problema você distorcer aqui, porque não vai ter nenhum efeito negativo nessa imagem aqui. Pega os dois textos e aumenta. Esse qual o seu? Pode diminuir um pouquinho, junto com a plaquinha, pode ajustar mais ou menos assim, dá uma entortada nela, pode juntar tudo isso aqui numa pasta só, chamada de título. A imagem do viking e do macaco joga por cima do título. Agora esse textinho de baixo aqui a gente vai mudar, vai ficar pagando mico com essa barba, para ficar ainda mais clara a transmissão da mensagem. Pode mudar o tamanho aqui para 89 e esse vai ficar pagando mico, pode ficar também no 89, centraliza com a página, dá um Ctrl T e pode diminuir um pouquinho. Esse macaquinho dá um Ctrl T, pode diminuir um pouco, arrasta para cima dessa forma. Esse viking aqui a gente vai ter que tirar esse machado daqui porque está atrapalhando. Adiciona uma máscara, pega um pincel padrão com dureza no máximo, na cor preta, e pode remover esse braço dele aqui. Essa madeirinha aqui
duplica ela aqui para baixo, pode jogar ela lá para cima das imagens, dá um Ctrl T, pode aumentar, flipa na vertical e na horizontal, dá um Ctrl U, pode tirar um pouco aqui da cor de madeira, dá uma escurecida nela, dá um OK, Ctrl L, aumenta aqui a parte dos pretos, um toquinho aqui nos brancos e dá um OK. Esse textinho também pode rotacionar para ficar no mesmo ângulo da placa e o agende agora pode diminuir um pouquinho para ter um pouco mais de espaço ali. Você ainda pode alinhar à esquerda e jogar aqui para esse lado e fazer a mesma coisa com essa plaquinha aqui, diminuindo ela e jogando para cá. É interessante fazer isso, mas de certa forma a gente perde um pouco de destaque das duas informações, porque tem que deixar elas menores. Agende agora e o telefone centraliza de novo com a página, pode jogar isso lá para baixo, seleciona a imagem do fundo, vem em filtro, blur, Gaussian Blur e adiciona um raio de 5 pixels para desfocar o fundo e não atrapalhar na compreensão da mensagem. Sobre essa imagem aqui, adiciona um gradiente com a cor preta na frente, radial, reverse e jitter, aumenta a escala para deixar bem escuro as laterais e o brilho só no centro, dá um OK. Para esse macaco aqui, a gente vai ter que achar alguma coisa para cobrir essa parte do recorte da imagem. Para isso, a gente pode colocar aqui algumas madeiras, um escudo viking ou alguma coisa nesse sentido. Aqui no Adobe Stock, pesquisa por Viking Wood, madeira viking. E a gente vai procurar aqui alguma coisa. Olha que esse escudo tá bem interessante. Essa madeira aqui também tá interessante. Vamos baixar ela. Olha que essa pedra aqui também tá legal. Vamos baixar ela também. Arrasta para cá as imagens e vamos ver qual delas vai ficar mais interessante. Se é que vai dar certo, né? Começando aqui por essa pedra, que ela tá com um aspecto mais legal. Remove o fundo com uma máscara. Ctrl T, flipa na horizontal e rotaciona isso um pouco para a gente poder colocar isso aqui embaixo. Pode ficar dessa forma mesmo, não tem problema. É só a gente desfocar. Converte em Smart Object, com máscara e tudo. Vem em filtro, blur, Gaussian Blur e pode adicionar aqui em 10 pixels. Ctrl L, adiciona bastante preto e diminui aqui a quantidade de brancos nos Output Levels. Dá um OK, Ctrl U, tira a saturação, não precisa deixar isso muito saturado e muda a cor aqui para um tom de azul, mais ou menos no tom que está lá no fundo. E essa parte do barco, será que dá para a gente usar também? Vamos remover o fundo. Select Subject e é só remover o fundo adicionando uma máscara. Joga isso aqui lá para baixo, dá um Ctrl T, mais ou menos assim. Joga isso na frente do macaco e não tá ficando muito legal. O que você acha? Me conta aí o que você achou dessa imagem que a gente colocou aqui. Não tá muito interessante, né? A não ser que a gente crie aqui uma moldura no estilo viking. Só que aí a gente vai ter que duplicar isso para todas as laterais. Duplica isso, Ctrl T, flip na horizontal, arrasta isso lá para o outro lado, Ctrl J, Ctrl T, rotaciona isso 90 graus e joga aqui na parte de cima. Posiciona mais ou menos aqui. E agora você vai ter que ajustar isso de uma forma que fique atrás de todas as outras imagens. E não tá ficando legal. Na verdade tá, mas vai dar mais trabalho a gente colocar isso aqui, ajustar todas as iluminações, as emendas uma na outra, os posicionamentos. Então eu prefiro não usar. Mas se de todo modo você gostar, mantém. Esse macaquinho também a gente pode puxar ele mais para a lateral e aumentar um pouco se for o caso, simplesmente removendo ali aquelas laterais que estão cortadas. Dessa forma aqui, Ctrl T é só você dar um pumpzinho aqui desse lado, outro aqui desse lado, assim a gente remove dos dois lados. O importante é que apareça a barba mal feita desse macaco. Esse macaco aqui precisa de um tratamento nas cores. Como? Vem aqui em filtro, Camera Raw Filter. Pode dar um zoom aqui para a gente poder visualizar isso melhor. Aqui em Basic, você vai adicionar um pouco de azul na temperatura e um toquinho aqui no magenta, dá um toquinho aqui no contraste, diminui um pouquinho a exposição, pode aumentar um pouquinho aqui no clarity. Agora você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui em Curve, no vermelho, você vai criar 3 pontos aqui, exatamente nesses quadrantes. Vai diminuir só um pouquinho essa parte de baixo para deixar esse macaquinho um pouquinho mais azulado. Do meio, bem pouquinho também, só um toquinho, e o de cima também a mesma coisa. Dá um OK e olha só como esse macaco já está inserido nesse ambiente azulado. Olha a diferença que faz com e sem. A mesma coisa você pode fazer com o Viking. Simplesmente segura a tecla Alt, clica nas bolinhas dos efeitos, arrasta para ele também. Olha a diferença que faz quando esses caras estão inseridos no ambiente da forma correta. Dá para fazer isso com as placas e as madeiras? Sim, e você deve fazer isso. Segura a tecla Alt, clica e arrasta lá para cima também, para essas madeiras ficarem mais azuladas. Nessa plaquinha que você duplicou, clica aqui 2 vezes no Camera Raw e aqui no vermelho você vai diminuir um pouco aquilo que você colocou ali nos azuis.
dá um ok. Precisa duplicar agora para as outras placas. Como que você vai fazer isso sem arrastar os outros efeitos? Da seguinte forma, você vai segurar a tecla Alt, vai clicar sobre o Camera Raw, aqui só sobre o Camera Raw, não vai pegar essa bolinha, porque senão ele vai pegar os três. E vai arrastar isso aqui lá para baixo, nas duas plaquinhas. Essas duas plaquinhas aqui, ó. E se a gente arrastar essas duas placas para baixo do gradiente? Olha que ficou bem mais interessante agora. Agora você vai fazer o seguinte, você vai pegar essa plaquinha de madeira, essa pedra e as duas imagens e vai arrastar ela para baixo desse gradiente aqui. Para que isso aqui não deixe tudo muito escuro, você vai selecionar aqui a máscara do gradiente, vai pegar um pincelão bem grande, mais ou menos aqui desse tamanho, com a cor preta e vai dar algumas pinceladas aqui só nessa região central, tá? Mantenha as laterais, porque é isso aqui que vai dar um toque interessante para esse material. Aqui no logo a gente esqueceu de adicionar um Color Overlay no branco. Quanto às cores, como a gente está trabalhando com um estilo viking aqui, a gente pode usar verde e dourado. Então aqui nesse textinho, a gente pode mudar isso aqui para um dourado. Tem que ser um dourado bem forte para chamar bastante atenção, dessa forma. Ou você pode vir aqui no Adobe Stock e pesquisar por Gold e pegar alguma dessas texturas de ouro aqui. Essa daqui tá muito interessante. Arrasta para cá, não importa o tamanho. Dá um Enter, coloca isso aqui em Clipping Mask, lá no texto que você quiser que tenha essa textura, e olha só como fica interessante essa parte do ouro aqui. Aqui no título que está nessa placa, esses dois textos aqui, a gente vai adicionar alguns efeitos. Esses textos já estão dentro de um grupo. Clica duas vezes sobre o grupo, adiciona um Drop Shadow, opacidade no máximo, distância pode diminuir e o Size também, para a gente poder controlar isso aqui. Aumenta a distância aqui para uns 4 pixels, muda o ângulo aqui para uns 45 graus e dá um toquinho aqui no Size, bem de leve, aqui uns 10, ficou bem interessante, assim a gente tem um pouco mais de contraste. Dá um ok, e aqui nesse qual o seu a gente vai duplicar esse efeito de Gold que a gente colocou ali. Duplica, adiciona em Clipping Mask e arrasta lá para cima. E essa madeira você pode aumentar um pouco mais aqui a parte dos levels, a parte dos pretos. Dá um ok, e assim a gente vai ter bem mais contraste também. Esse mesmo efeito de sombra que a gente aplicou aqui na parte de cima precisa vir aqui para baixo. Como que você faz isso? Você pode simplificar simplesmente selecionando todos os textos e jogar para dentro do grupo do título. Assim ele vai replicar os mesmos efeitos para todos os outros. Vamos fazer um teste de cor aqui, ó. Nesses dois títulos na parte de cima, você vai colocar eles para fora da pasta e vai mudar a cor deles aqui para um tom de verde. Um verde aqui mais azulado. Pode ser mais ou menos nesse tom, porque a gente vai mudar aqui o modo de mesclagem para Multiply. Olha que ficou interessante. Agrupa os dois, dá um Ctrl G aqui, clica duas vezes no grupo, adiciona aqui um Inner Shadow, esse Inner Shadow no Multiply, no preto, dá um ok, tira toda a distância e todo o Size, muda aqui o ângulo para menos 42 e coloca a distância em 2 pixels. Não vai dar para ver isso aqui, mas ele tá lá. Adiciona um Drop Shadow, esse Drop Shadow vai ficar no Screen, no branco, também no ângulo menos 45, no Size 0 e distância no 1. Pode agora diminuir um pouquinho aqui a opacidade, não muito, porque ele tem que dar esse efeito aqui de relevo. Desse lado não está dando o efeito de relevo, então muda aqui o ângulo para uns 135, que é o oposto, que agora sim ele vai dar esse efeito de relevo aqui. O Inner Shadow, que não estava aparecendo, faz a mesma coisa, 135. Pode aumentar aqui a opacidade para o máximo, porque agora ele vai estar aparecendo lá na parte de cima. Dá um ok. Se você achar que está muito escuro, com pouco contraste, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui a máscara dessa vinheta que a gente adicionou, vai pegar um pincel e vai pintar essa região aqui, para dar um pouco mais de brilho ali naquela parte. Agora, se você não gostar desse verde, é só você selecionar e mudar as cores para um vermelho mais vivo, inclusive, se quiser. Olha que o vermelho ficou bem interessante, né? Vamos deixar esse vermelho aí, porque ele tá bem legal. Não precisa ser muito claro para ter bastante contraste. Dá um ok. Agora, sobre essa plaquinha aqui, adiciona uma nova camada em Clipping Mask também. Pega um pincel com o branco e dá umas pinceladas aqui nessa região da parte de baixo. Muda o modo de mesclagem para Overlay, segura a tecla Alt e duplica essa camada em Clipping Mask para ter um pouco mais de brilho ali, para ter um brilho mais forte naquela região. Esse macaquinho faz a mesma coisa, adiciona uma camada em Clipping Mask, agora com o preto na frente e um pincel bem grande aqui, pode aumentar um pouco mais, você vai dar umas pinceladas aqui para dar uma escurecida
nessas partes laterais aqui, que não nos interessa. Isso aqui não interessa que apareça, somente a cabeça dele. Muda para Multiply e pode fazer a mesma coisa com o Viking, somente aqui nos detalhes, aqui nessas laterais, para não chamar muita atenção também. Volta aqui no Adobe Stock e procura por Sparks. Essa daqui tá bem interessante. Baixa ela e arrasta ela para cá, para trás de todas as imagens, somente na frente do background. Muda aqui o modo de mesclagem para Color Dodge, pode ser mais ou menos aqui para dar uma impressão de que tem uma fogueira ali atrás. Pode duplicar isso aqui, arrastar para as laterais se você quiser, para ficar bem interessante essa parte brilhante aqui. Se você quiser começar a dar uma cara mais interessante ainda para esse material, você pode fingir que tem uma fogueira ali de fato e adicionar uns brilhos e começar a trabalhar flare e essas coisas. Coloca aqui no laranja, se você der umas pinceladas aqui nessa região, muda aqui o modo de mesclagem para Linear Dodge Edge, para dar essa impressão de que tem um brilho ali de uma fogueira. Adiciona uma nova camada em Clipping Mask sobre o Viking, também com as mesmas cores. Você vai pintar essa região aqui para dar a impressão de que tem um brilho ali de um fogo. Muda o modo de mesclagem para Screen com opacidade de 50%. Dá para fazer mais alguns ajustes ali, colocando uns brilhos mais fortes aqui nas laterais, mas eu não vou fazer esses detalhes aqui para não deixar o tutorial muito longo e acabar ficando chato. Só vou adicionar mais uma camada em Clipping Mask aqui no mico com o mesmo estilo, aqui com um brilho nessa parte, aqui nessa parte da barba também, e muda o modo de mesclagem para Color Dodge, que ficou melhor. Olha que agora a gente começa a ter uma composição bem mais interessante aqui. Para a gente poder dar um pouco mais de destaque nesses textos aqui das plaquinhas, volta lá no grupo, clica 2 vezes sobre o Layer Style e aqui você vai adicionar mais um Drop Shadow em Multiply, no preto, sem distância, sem spread, e vai aumentar um pouco mais aqui para ter um pouco mais de contraste, ficar mais visível isso. Duplica isso, mas esse terceiro você vai ter que aumentar bastante para não ficar muito perceptível. Dá um OK e se não gostar é só você tirar e deixar do jeito que estava. Pronto, para não deixar esse tutorial longo e acabar ficando chato, eu adicionei aqui esses detalhes para dar um toque mais interessante. O que eu fiz? Adicionei aqui um flare dessa fogueira, o brilho aqui nas laterais do Viking, do macaco e aqui nessa plaquinha. E também mudei a cor aqui desse título para deixar ele um pouco mais sutil. Agora só para a gente finalizar, Ctrl Alt Shift E, filtro, Camera Raw Filter. Você pode dar uma aquecida aqui se você quiser, mudando aqui a temperatura, não muito para não ficar feio. É só um toquinho aqui para dar um pouco mais de vida para esse material. Dá um toquinho aqui no contraste, bem pouco. Aumenta um pouquinho aqui a exposição. Tira um pouquinho dos shadows, clarity, vibrance. E aqui nos details, você vai aumentar um pouquinho aqui. Não exagera no sharpen. Aqui em 10 ficou perfeito. Dá um OK e olha a diferença que faz com e sem pós-produção. Consegue entender que dá para fazer muita coisa diferente do que você vê no mercado? É uma questão de escolhas e de conhecimento. Tudo depende da experiência que você tem, do conhecimento que você adquiriu e de como você vai usar isso na prática, porque não importa a ferramenta que você usa, não importa se você usa imagens grátis ou pagas, ou se o seu concorrente cobra R$5 para fazer o material. Depende simplesmente de você e da sua capacidade. E é isso que eu ensino no Designer de Outra Dimensão, a você pensar diferente, a você criar as coisas olhando de uma forma diferente, usando um processo criativo do início ao fim, como um profissional de verdade. Clica no card aqui em cima e vai lá conhecer. Esse é o nosso material finalizado. Me conta aí o que você achou. Quais cores você acha que mais combina com barbearia? Me conta aí qual o próximo design que você quer que eu traga e manda esse vídeo para aquele seu amigo que tenta te ajudar no design, mas sempre atrapalha. Deixa um like e clica aqui para ver mais tutoriais dessa série. Eu sou J1711 e esse é o nosso quadrante 28 alto.